Saúdo a igreja com a... Bora? Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Né? É um motivo de alegria estarmos aqui juntos, compartilhando, né? Vou tirar a máscara. Compartilhando desse momento maravilhoso e testemunhando do que Deus fez e do que Deus faz em missões. Antes disso, eu queria ler um texto da Bíblia que se encontra em Atos, capítulo 13, versículo 47. Atos, capítulo 13, versículo 47. Na linguagem de hoje. Eu coloquei você como luz para os outros povos, a fim de que você leve salvação ao mundo inteiro. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, nós glorificamos o Teu nome, meu Deus, por esse momento. Que possamos falar aquilo que está na Tua vontade, Pai amado, para a glória do Teu nome. No nome de Jesus, amém. Bom, meus irmãos, eu estou bastante emocionado, mas eu vou testemunhar do que a gente fazia, do que fizemos, do que deixamos de fazer e o que estamos fazendo. Desde pequeno, a missões, ela começa na igreja. Missões, ela começa na comunidade, na vizinhança. Ela começa na nossa casa. Então, eu fazia parte de uma igreja batista aqui em Olinda, e que todo domingo nós íamos fazer visita nas residências. E eu era pequeno, eu acho que eu tinha 10, 11 anos, e meu pai já me levava, Ali, eu disse, vamos comigo. E aí, dentro desse histórico, a gente teve algumas experiências com o Ministério Shalom. Nós evangelizávamos nas praças, no 13 de maio e na Marcel Pinheiro. Eu, com 12 anos, eu já tinha o papel de carregar o pedestal e o microfone. Dentro de missões, o que é que acontece? O som, ele tem uma função muito importante. Nós tivemos experiências ali no 13 de maio, onde pessoas que estavam 3, 4 quadras escutavam a mensagem. E aí muitas delas, no decorrer do final do culto, chegava para poder dizer ali, eu quero conhecer esse Jesus. Nós tivemos experiências com viagens missionárias. Eu queria falar aqui para os irmãos o seguinte, eu separei uma frase para mostrar e ilustrar da seguinte forma. Dá o melhor dentro das nossas limitações em favor do próximo. Certa vez nós estávamos em Pedra e era 7 de setembro. E a igreja local queria fazer um evento ali para poder chamar a atenção, porque havia o desfile. E aí, nesse desfile, o que é que acontece? Surgiu uma ideia. Como é que a igreja pode se apresentar no desfile de 7 de setembro? E aí nós pegamos as crianças, colocamos ali roupas nas crianças. Eu me lembro que... Tá melhor? Eu me lembro que Lucas e Laís eram pequenos e nós fomos fantasiados. Eu fui de violãozão, Lucas de violãozinho, Laís de flor, o outro menino de computador, onde tinha dizendo O, B, D, C, e o outro era a Bíblia Sagrada. Então, nesse desfile foi bastante interessante, porque havia uma multidão ali e ninguém esperava que a igreja se apresentasse naquele momento. E quando a igreja passa no local onde estava o prefeito, os vereadores, o pessoal que administrava a cidade, eles frisaram da seguinte forma, dizendo, aqui está representada a Igreja Evangélica de Pedra. Pedra é o nome da cidade. E quando terminou o desfile, aí nós ficamos sabendo que várias outras igrejas disseram, rapaz, nós temos que fazer isso no próximo desfile e fazer melhor.
né? Para anunciar que nós estamos aqui também trabalhando na obra. Né? Então, um simples detalhe, um desfile, foi usado para mostrar que a igreja evangélica se faz, a igreja cristã se faz presente. Outra vez, nós usamos a mesma tática na cidade de Bengalas. Né? Mesma coisa, né? Nós ali vestidos, mas só que era para atrair as crianças. Só que essa tática ela não foi aproveitada, mas o pessoal conseguiu conversar para que fosse passado a história da vida de Jesus, o filme, e conversou com o sacristão da igreja, né, da igreja católica. Né. E o sacristão permitiu que nós fizéssemos à noite a apresentação do filme. O que eu quero dizer é o seguinte, que Deus, quando você se coloca à disposição, Ele vai abrir as portas, vai usar pessoas que você nem imagina para que o evangelho seja anunciado. Quer ver uma coisa? Nós fomos para Caruá uma vez, e aí o ministério começou a trabalhar e ficava alojado numa escola. E a escola só tinha 2 banheiros, certo? De menino e de menina. Só que o mesmo banheiro que era para as crianças, eram para os adultos. E aí o ministério começou a ir algumas vezes e começou a observar a necessidade de fazer banheiro na escola. Veja só. E começou a construção do banheiro da escola. Pois não é que os irmãos ficaram conhecidos como os irmãos do banheiro? Você já pensou? Quer dizer, e outra, veja a importância. O ministério fez amizade com a igreja local e com o padre da cidade. E quando tinha algum evento da igreja do padre, o ministério não fazia nenhuma atividade, para não chocar, em questão de respeito e harmonia. O que é que acontece? Houve uma situação em que algumas irmãs da igreja foram fazer queixa ao padre e foram reclamar à prefeita. Né? E aí o padre se reuniu com o prefeito e disse assim, não, eles aqui estão para somar. Veja bem, estão aqui para somar. Por quê? Porque quando o trabalho de Deus vai sendo executado, certo? O povo começa a reconhecer e ver o que está sendo feito, os milagres que estão sendo feitos, e aquele trabalho naquela comunidade que era muito carente, era uma comunidade que tinha crianças que eram envolvidas com drogas, a fome. Né? Tanto é que o projeto, quando começou com futebol. Né? Então, usou o que tinha nas mãos, o futebol e o banheiro. Né? Então, meus irmãos, eu estou aqui trazendo assim, um breve histórico daquilo que nós passamos com relação a missões. E aí eu gostaria que colocasse o slide. Está ali, né? Certo? Depois de muitos anos, nós passamos sem... Inerte. Inerte é a palavra, pastor? E aí, depois da viagem de Mimirim, que todos aqui, né, têm o testemunho, né, para dar, Deus falou no meu coração. Até então, eu não participava de missões mais, né? E aí, quando aconteceu essa situação, eu me acheguei mais ao Ministério Estrela do Sertão. E depois disso, não só eu como o Lucas, né, nós tivemos a oportunidade de conhecer e de trabalhar, mas usando o que a gente tem. O que a gente tem são as mãos. Certo? E o Ministério, ele carecia de profissionais na área de saúde. E, dentro desse contexto, nós tivemos algumas experiências com relação à evangelização, usando como ferramenta a odontologia, no nosso caso específico. Eu vou passar para Lucas dar uma breve... Vem, Lucas. Aqui é meu companheiro de missões agora, viu? Lá está voltando, né? E de profissão, viu?
Graça e paz, igreja. Quem me conhece um pouquinho sabe que eu não sou muito fã de microfone, mas é por uma boa causa, né? E eu queria começar lendo um versículo que se encontra em Tiago 2:15. Se um irmão ou uma irmã estiverem encarecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Bem, como meu pai falou aqui antes, a gente tem feito as viagens missionárias com o Ministério Estrela do Sertão, através da Água Viva, que nos fornece uma van. E essa van, ela tem tanto um consultório médico como o consultório odontológico nela. E esse ministério que, através da empresa Fortleve, ela que banca tudo, a gente, como profissional de odontologia, a gente precisa de muitos instrumentais, a gente precisa de um foco, de uma cadeira, de um compressor. Então, assim, a gente requer muitos materiais para nos dar o suporte para que a gente possa fazer esse tratamento. Então, graças a Deus, né, Deus levantou essa empresa, a Fortleve, que nos fornece todo esse material. E meu pai e eu, quando fazemos essas viagens, nós ficamos muito felizes, porque a gente consegue ver Deus agindo através de nós, os milagres que acontecem, que não são poucos, né? Porque às vezes a gente fica pensando assim, quando a gente faz uma anamnese no paciente, a gente pergunta: você já fez uma cirurgia? Aí o paciente: não. Mas você já extraiu um dente? Sim. Aí eu: sim, você fez uma cirurgia, né? A gente termina não associando que uma extração é uma cirurgia, né? Mais simples em algumas coisas, porém tem suas complexidades, né? E a gente tem todo um cuidado, uma preparação. E quando fazemos as viagens, às vezes a gente pega o paciente assim, olha, não tem uma luz adequada, ou falta algum material, mas a gente não, vamos fazer. No improviso a gente vai, dá um jeito e Deus age. Deus age porque a gente olha assim, tem hora que o pai olha, começa a cirurgia, o pai olha para mim e faz: Lucas, o que foi que tu foi fazer? Né? Porque eu encarei aquela cirurgia ali, eu disse: não, pai, vai dar certo. E toda a cidade tem algum paciente que ele é aquele paciente que vem testar a gente, né? Que é aquele dente que a gente ora e faz: meu Deus, é o senhor que tem que ajudar aqui porque o negócio tá feio, né? E eu queria dizer que no final Deus age e faz um milagre ali, porque com um instrumental que não é o mais refinado, o mais adequado, às vezes a gente com um fórceps que é para outro dente, às vezes, mas sai, extrai e dá tudo certo. Eu costumo dizer a Panho também que outro milagre que acontece muitos procedimentos que a gente faz, mesmo seguindo todo o protocolo, mesmo seguindo todo o cuidado que a gente faz aqui, com tudo que a gente tem de melhor, às vezes acontece do paciente ficar com a dor, o pós-cirúrgico, alguma complicaçãozinha leve, mas nas viagens missionárias, com toda a limitação, a gente olha e faz assim: o paciente não teve nada, né? E aí a gente vê que Deus está naquele projeto, que Deus está ali conosco, nos usando, sabe? A divisão da equipe, né? Fica uma pessoa. A equipe de saúde ela é formada por dentistas, médicos, fisioterapeutas e enfermeiras, algumas pessoas que ficam ali para auxiliar a gente. E tem uma história que eu lembro bem. Eu fico mais na parte de extração, né? Meu pai fica na parte de prótese,
ou de estética, alguma restauração ou outra, que a gente foi para uma cidade, Bodocó, acho. Não me lembro bem agora. E tinha levado uma quantidade de material de moldagem para a confecção das próteses pequeno. Bodocó. E a gente disse, olha, a gente sempre estipula, a gente vai fazer 20 peças, 20 próteses, né? E chegou lá, quando a gente chega, aparece gente de tudo que é canto, todo mundo quer fazer, muitos nunca foram ao dentista, né? E todo mundo queria fazer sua prótese, né? E a gente botou o limite em 20. Mas a verdade é que a gente não sabe de nada, né? Nós somos falhos e nossa pequenez, olhamos assim, não, esse material dá para 20. E fizemos as 20. Mas chegou mais paciente e a gente, meu Deus, não tem material suficiente. Como é que a gente vai fazer? E detalhe, né, que a Fábia, que é a protética, ela olhou para mim e disse aqui, agora nós vamos para a multiplicação. Não olhou dentro do envelope e foi tirando o alginato para moldar. E aí nós fizemos algumas moldagens com o que tinha, que eu não sei como, eu sei que foi um milagre, né? Ali rendeu e, através disso aí, conseguimos atingir outras pessoas, né, que eram necessitadas de prótese, né? Exatamente. E ali a gente vê e se emociona porque a gente, através da gente, cada um de nós temos um dom, né? E eu acredito que, como Deus nos capacitou com o curso e o dom da odontologia, através desse dom podemos abençoar pessoas. E não tem nada mais gratificante que chegar lá, a gente conseguir dar um bem-estar ao paciente e aquele paciente ver a diferença, né? Aquele paciente, às vezes, chega ali e eu costumo dizer que dentista é um pouco de psicólogo também, porque quando senta lá, eu não sei o que aquela cadeira tem, que o paciente começa a contar dos problemas, começa a conversar, e ali é um momento que muitas vezes temos de pregar o evangelho, sabe? A pessoa, ela abre o coração, ela escuta. E eu já estou entrando na fala de Painho, né? Mas eu queria dizer que Deus age e cabe a nós se dispor aí, porque dentro das limitações que temos lá no ministério, mas Deus é maior que as limitações que temos e sempre atingimos uma quantidade maior de pacientes, maior de tudo que esperamos, porque não somos nós que estamos lá, né? E sim Deus que está fazendo o trabalho através de nós. E é isso. Eu vou passar para Painho, Laís, não sei ainda. Vou só mostrar os slides. Essa é a primeira imagem. Bom, eu vou falar sobre essa senhora que esteve conosco. Foi bastante interessante, porque quando nós estávamos em Bodocó, nós passamos 5 dias, Lucas. Obrigado, professor. 5 dias. E todos os dias, essa senhora, ela era a primeira a chegar lá no consultório, que era o posto de saúde da cidade. E ela passava o dia todo sentada, certo? Enquanto nós estávamos lá, pela manhã e à tarde, ela ficava sentada, olhando, e você passava e ela rindo, balançando a cabeça, né? Balançando a cabeça e rindo. E aquilo chamou a atenção, porque o riso dela era de uma satisfação, de uma alegria, mas a gente não sabia o que era, né? E ela foi uma das pessoas que nós tivemos a oportunidade de fazer a extração e a prótese. E no final, quando nós concluímos, ali mostra ela abraçando pela felicidade de estar ali com dente, que você chega numa cidade, são várias necessidades, e uma delas é dente,
porque as pessoas elas perdem a dentição logo cedo, nova. Porque quando chega no dentista, ele chega, arranca. Né? E quando foi nesse momento aí, eu perguntei para ela, mas me diga uma coisa, por que que todos os dias a senhora estava lá no consultório? Aí ela disse assim, sabe o que é? E até então eu não sabia, ela era a curandeira da cidade. Né? Ele sabe o que é? É porque vocês são tão bons, que não dá nem vontade de sair de perto. Veja que negócio, né? E outra, porque até então a gente nem imaginava isso, né? Para a gente estar fazendo uma coisa até normal, né? Mas a gratidão dela foi tanta que ela expressou isso. Vocês são tão bons que não dá vontade nem sair de perto. Essa mesma senhora, ela tinha sido atendida de outra vez, na época por César Melo, né, fez algumas extrações, mas não deu tempo de fazer a prótese, ou não foi feito prótese nesse período. Já nessa aqui, ela já saiu sorrindo. Passa aí. Pronto, ali é a van, onde Lucas estava atendendo paciente, é a van do Ministério, que o Ministério pede a Água Viva, né, o projeto Água Viva. Né. Aqui é a equipe, né, de saúde. Pode passar. Aqui é na hora da confecção das próteses, né? Nós, nesse caso de Bodocó, a gente ficava até 1h da manhã fazendo prótese. Eu saía do consultório, ia para lá, ajudar a protética, ajudar a outra protética, que era para poder... Né? E aí o milagre acontecia, né? Porque sempre aparecia alguém de última hora para... E ainda tem aqueles que chegam. Tinha uma senhora que chegava lá, e ela era que era influente com a equipe, né? Disse, mas veja se você pode fazer a prótese dessa amiga nossa. Né? Ela era aquela que mediava, né? E, inclusive, no último dia, quando eu estava passando na frente da casa dela, ela fez assim, ô, meu filho, entra aqui. Né? Entra aqui. Olha, tem esse cacho de coco aqui, olha. Eu vou mandar tirar para o senhor levar. Eu digo, mas, olha, eu estou no ônibus, não tem como eu levar esse cacho de coco, né? Mas ali era uma expressão de gratidão dela, né? Com o pessoal, né? Veja, eles queriam dar aquilo que eles tinham. Né? E ali foi a água de coco, né? Eu não levei, viu? Deu vontade. Passa. Aí o projeto aí na prótese. Bom, nessas viagens a gente fala mais direcionado à odontologia, porque a necessidade é grande, mas o trabalho ele continua. Aqui nós estamos em Sertânia, com o Ministério Estrela do Sertão, e no dos cultos ali, né, falando de missões, né, evangelizando. Né? Passa. Aqui é os atendimentos, tá? A imagem não ficou muito nítida. Coloca o vídeo, que aí o vídeo a gente já... Esse vídeo, nós estávamos... Foi bem interessante, sabe? Na última... deixa pausado, viu? No último domingo de missões, eu nem esqueci teu nome. Henrique, né? Desculpa, viu? A gente estava até ontem, né? E aí eu estava observando assim as fotos dele, né? Eu digo, rapaz, eu fui assim, né? Eu vi que ele estava ali evangelizando, né? Para a glória de Deus, né? Para a glória de Deus, né? E olhando, eu digo, mas rapaz, eu fui assim. Eu era mais ousado, né? E aí na segunda-feira, Bill chega e eu fui fazer o atendimento da filha dele, ele chega e diz, Peron, temos uma situação aí delicada. Eu digo, o que foi? Ele disse, está precisando de dentista essa semana lá em Inajá. Inajá é uma cidade que fica no sertão do Cariri. E eu digo, mas Bill, rapaz, eu vou trabalhar em Belo Jardim na quarta. Aí fiquei. Aí eu me lembrando, né, do último culto, né, de missões, né? Quando ele estava falando, ele disse, Bill, é o seguinte, eu posso ir, eu chego na quarta-feira à noite e passo a quinta-feira o dia todo. Aí Bill disse, oxente, tá ótimo, né? E aí nós fomos. Chegamos nessa cidade, primeiro porque quando eu fui, era através do GPS, e isso era mais ou menos 8h, 9h da noite, e quando eu parei o carro para me localizar, o telefone caiu e o GPS apagou, né? E lá não pegava a área de internet. Mas um rapaz tinha dito, quando eu entrei ali em Arco Verde, entrando para Buíque, ele disse assim, primeira coisa que ele disse, tu tem helicóptero?
Eu digo, não, eu tenho GPS. Mas helicóptero porque a estrada é toda esburacada, né? Tá certo. Aí ele disse, olha, quando você chegar na segunda cidade, você vai passar por um hotelzinho, aí você pega e entra à direita. Pronto. O que me salvou a localização foi isso aí. Foi aquela palavra que ele deu, né? Que ele disse, entre, pronto. Chegamos na cidade. Aí dormimos na casa de um casal missionário e fomos para Inajá no outro dia. São 12 a 15 quilômetros, não sei, de estrada de barro. Mostra o vídeo aí. Foi um e-mail. Essa menina aqui que quase não fala, a pequenininha que veio. Bom, meus irmãos, para concluir, né, isso aí foi a última viagem que nós fizemos para Inajá. O pastor, junto com sua esposa, tem 11 anos de ministério nessa região. Onde eles chegaram lá era deserto. Eu não sei se tem imagem aí do deserto, mas era deserto. E aí o projeto do Água Viva, Água Põe Vida, ONG Põe Vida, né? Eles conseguiram colocar 5 poços artesianos naquela região, né, para distribuir para aquela população ali. Conseguiram, através de doações, coqueiros, foram 130 coqueiros que vieram da África. Eu acho que devia ser específico, porque lá é muito quente, né, e precisava de uma planta que aguentasse, né, o calor. E desses 130, 100 tiveram frutos, né? Eles fizeram um projeto com gotejamento nas plantações e também distribuindo água para aqueles povos, né? O que é que acontece? A gente vê que quando se tem vontade, se faz, né? E no caso de nós cristãos, as portas elas se abrem, né? Existe uma empresa que também ela chega com um recurso maior para dar o suporte. Esse ministério ainda não tem trator, né, é através de boi, mas o projeto, a proposta deles é o seguinte, é trazer alimentação para aquela comunidade, né, porque existem plantas que elas vão trabalhar na desnutrição, né, na deficiência que o organismo daquelas crianças tem do sertão por passarem fome, né, e aí a gente vê que é uma soma, né? É uma soma de ações, de pessoas que a gente consegue atingir, né, um trabalho como esse, né? Aqui foi a foto que ela me mandou, né? Que quando eles chegaram lá em cima, vocês podem observar que era deserto, né? E aí, através desse trabalho, já está reflorestando, né? Então, na área de saúde, na agricultura,
é na educação, nas pequenas coisas que Deus faz com que a igreja cresça, né? Hoje, em casa, Laís está terminando pedagogia, com certeza é professora de educação cristã, né? Lucas aí também, né, como dentista, para trabalhar na obra missionária, né? Porque a ferramenta que Deus nos deu está aqui, ó, são nossas mãos. E essas mãos é que a gente tem que colocar para trabalhar. E se você tem um talento, um dom, né, não perca tempo, porque grande é a seara. Amém? Laís vai concluir. Tá muito baixo. Aqui, tá bom. Vou concluir bem rápido, porque eu acho que o Pai e o Lucas já falaram bastante coisas, né? A gente já teve um grande aprendizado aí, né? E aí gostaria de novamente a gente ler o texto que o Pai trouxe no começo, que se encontra lá em Atos 13:47. Que diz assim: porque o Senhor assim no determinou, eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Amém? Brevemente, queria falar aqui que aquilo que Deus nos fez, aquilo que somos, é para a obra do Senhor. Então, aqui nós vimos o exemplo de Painho e de Lucas, né? Eles formados em odontologia, utilizando esse trabalho para a obra do Senhor. Mas não necessariamente só odontologia, mas aquilo que você é, aquilo que você faz, tudo isso é um instrumento para a gente fazer missões e fazer com que as pessoas conheçam a Cristo e tenham a salvação eterna, não é? Então, eu queria destacar 3 pontos desse texto brevemente, que a gente consegue ver claramente, que o primeiro é: sejam luz. Nós precisamos ser luz aonde quer que estejamos. Nós somos luz. Ou seja, na sua empresa, na sua casa, na sua vizinhança, com seus amigos, em qualquer lugar, você precisa ser um exemplo e fazer tudo da melhor forma possível, né? Porque se somos cristãos, estamos constantemente sendo olhados pelas pessoas, e esse é o nosso maior testemunho, e é a nossa arma de alcançar vidas. Segundo ponto, em todos os lugares, dentro de casa, principalmente. Tem muita gente que fala, fulaninho se diz cristão, mas dentro de casa ele é totalmente diferente. Dentro de casa, a obra começa dentro de casa com nossa família também. Nós precisamos estar ali evangelizando eles. E também indo para o nosso redor, aí vai para o redor da igreja, e assim a gente vai cada vez mais indo até os confins da terra. Amém? E, em terceiro lugar, Deus nos fez ser luz. No texto diz que Deus está dizendo que Ele que nos faz luz, não por nós, não por mérito nosso, não por nada nosso. Porque tudo de bom que temos dentro de nós é o Senhor quem faz, não é? Tudo de bom é apenas Ele, porque por nós mesmos nós somos pecadores. Então, Ele nos faz luz e Ele nos dá a capacidade de fazer a obra dEle. Então, nós precisamos ser missionários em 5 pontos. No nosso pensamento, nas nossas atitudes e ações, com a nossa vida profissional, ou seja, aquela vida que Deus lhe fez ter o talento e o dom para exercer, você precisa ser missionário, com os nossos bens, porque muitas vezes a gente se apega tanto aos nossos bens, né? Mas tem tanta gente precisando, tanta gente necessitada. Isso também, se o Senhor nos deu, nós precisamos também compartilhar. E, por fim, com o nosso coração, nossa fé e quem somos. Amém? Temos aí um convite para a igreja, que nós possamos aí ver uma oportunidade de estarmos evangelizando também aos sábados, às 2 horas, né, que está tendo aqui. Às 2 horas também estamos tendo a evangelização aqui, do nosso ladinho, bem pertinho, tá vendo? Então, estão todos convidados, a começar de mim, né, que desde Ibimirim eu dei uma parada, mas Deus está aí cobrando, né, porque quando a gente vem aqui para frente, Deus cobra primeiro, toca primeiro na gente, no nosso coração, né? Então, temos também aqui, todos os sábados, às 2 horas, e eu tenho um convite para fazer a vocês, que é com o Ministério Estrela do Sertão. Vai ser do dia 3 a 7, né? A 7 de setembro, no valor de R$250. Por que R$250? Transporte e alimentação, certo? E aí vocês irão passar esses dias com o dom e o talento que Deus lhe deu, então não se preocupe com isso, que o que Deus pede é que nós
tenhamos um coração, o eis-me aqui, né? E a obra ele vai fazer lá, como o Painho e Lucas estavam falando, que às vezes pensa, meu Deus do céu, como é que vai ser? Mas quando Deus está à frente, tudo dá certo. E vai ser em Teixeira, na Paraíba. E qualquer informação, tem eu, tem Neuza, tem um contato também de Bill que muitas pessoas têm, tem Painho também. Sintam-se à vontade para falar conosco e que Deus toque o nosso coração, né? Começar de mim e também de vocês. Amém? Vou fazer uma oração brevemente para a gente concluir esse momento, tá certo? Oremos. Santo e eterno Deus, maravilhoso Pai, nós temos muito a te agradecer, Senhor, por o Senhor ter nos dado essa liberdade de estarmos aqui em comunhão hoje, falando da tua palavra, podendo ver essas experiências maravilhosas de missões que as pessoas têm, Pai, e que nós também queremos ter e que nós precisamos ter, Paizinho. Nós queremos agora, nesse momento, te interceder, Pai, para que o Senhor venha aqui e está cada vez mais tocando no nosso coração. Ontem, o culto de noite foi um exemplo de que a tua obra está sendo feita. Por quando a gente se dispõe, nós temos resultado, nós temos vida se entregando a ti, Pai. Então, nos move, toca o nosso coração e que a gente tenha de verdade o desejo e a sede de estar na tua presença, falando do teu amor e transbordando, Pai. Pois cada vez que a gente se achega a ti, cada vez que a gente busca, que a gente lê a palavra, a gente transborda. E nós precisamos transbordar para tantas vidas que estão com sede, Paizinho. Então, toca o nosso coração, que a gente possa estar aí nos movendo, seja no nosso trabalho, seja da nossa própria casa, da nossa família, no nosso redor, que o Senhor esteja movendo, Pai, porque a tua palavra precisa ser pregada, Paizinho. O Senhor precisa ser conhecido genuinamente, Pai. Não só esses exemplos que a gente tem de pessoas aí erradas, mas precisamos conhecer a genuidade da tua palavra, a genuidade do que o Senhor é, que possamos ser isso e transbordar para que as pessoas possam conhecer o quão lindo tu és, Paizinho. Abençoa essa igreja, abençoa as pessoas, abençoa a viagem missionária aí que vai ter, abençoa também o evangelismo que está tendo na igreja, Pai. E que a gente possa ter a disposição, o coração voltado para estarmos aí, Senhor, participando desses eventos, Paizinho. É esse que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém.